A paz do Senhor para os irmãos. Aquela hora, meio-dia, nós paremos no capítulo 6 de Êxodo, verso 6. Vamos dar continuidade. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou lá darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Rúben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque e Palo, Hezron e Carmi. Estas são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão, Jemuel e Jami, Ioade e Jaquim, Esaú, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate. E Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, Eizá e Hebron, Euziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher e a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isaac, Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e
Eusafã e Sitre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Animadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar, e os filhos de Corá, Assi e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirei os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó e Araão teu irmão, Faraó teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endureci o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenará. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vós falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Araão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenará, e lançou Araão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente.
E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tomar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: dize-me a Abraão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim nós, vasos de madeira, como nós de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva.
E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subiram e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. É que nem o que está acontecendo. Esse vírus está na terra, é porque Deus, ele permitiu, né? Esse vírus está na terra, não é porque o inimigo quer, não. Deus está permitindo, só veio para a terra porque Deus permitiu. Então, tudo é permissão do Senhor, né? E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó, tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartassem ao de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés, Arão e Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Deus, ele é poderoso, né? E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descansos, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Primeiro a praga de rãs, aí agora a praga dos piolhos, já é outra praga, né? E disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o povo da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam.
e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus? Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Aí agora veio a praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se não deixarei ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encheram destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus. A abominação dos egípcios, eis que, se sacrificássemos, a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixa-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto somente, que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. A praga da peste nos animais. Capítulo 9. A praga. Depois o Senhor disse a Moisés:
entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo vir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrerá nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios de cinza, da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Portanto, agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra, mas deverás, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi
fundado até agora. Amém? Até aqui. Aí, amanhã nós damos continuidade. Amém?